Voltando então, nós estávamos falando dos 5 princípios da Constituição Federal, né? Legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós estávamos na publicidade, né? Todos os atos devem ser públicos e publicizados. Todos os atos públicos devem ser publicizados. Nós temos hoje o portal da transparência, né? E tá todos ali os atos, todos dos nossos governantes. É só pesquisar. E eficiência. Esses atos devem ser eficientes para a população, né? Todos os atos públicos devem ser também eficientes. Se não forem eficientes e eficazes, eles estão ilegais. Nós temos o cantor aqui, Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala em o homem cordial. Vê uma característica marcante do modo de ser do brasileiro: a dificuldade de cumprir os ritos sociais que são rigidamente formais e de se separar com base em uma racionalização desses espaços público e privado. Então, Sérgio Buarque de Holanda, ele vê uma dificuldade no povo brasileiro, né, em separar, em seguir os ritos, seguir a lei, seguir os princípios, né, e separar o público do privado. Ele vê esse problema, está no 3º parágrafo da página 159 do nosso livro didático. Então, passando para a próxima etapa, é bastante texto que eu dei para vocês ler. Eu também li, fiz a análise direitinho, né, para a gente trabalhar junto. Nós temos o período imperial. No período imperial, o poder era do imperador, a população brasileira era escrava, né? E não tinha esses direitos previstos na Constituição Federal. Nós temos a República Velha, né, que só as elites provinciais rurais e o voto a cabresto, né, onde já existia a eleição direta, mas os trabalhadores das fazendas, que existiam elites rurais e era bastante recurso, eles tinham bastante recurso e eles tinham seus empregados, e os empregados, né, eles votavam em quem o patrão mandava. Era o chamado voto a cabresto. Essa elite dizia quem seria o melhor, e esses eleitores, eles iam, existia o coronelismo, para eles era coronelismo, enxada e voto, esse era o lema. Depois nós temos a Era Vargas, né, que teve um movimento promovido pelos cafeicultores, promulgação da 3ª Constituição Brasileira, na Era Vargas. Depois nós temos a democracia populista, Juscelino Kubitschek, fez uma breve fase democrática, né? Tem um documentário JK até que é bem interessante, se vocês quiserem olhar, né? Foi breve, mas foi um importante momento assim no país. Inclusive ele transferiu Brasília, né? Ele transferiu a sede do nosso país para Brasília, antes não era. Depois nós temos a ditadura militar, que está na página 163. Depois da ditadura militar, a nova república, com a eleição de Fernando Collor de Mello e a renúncia ou impedimento, né, por 8 anos. Veio Itamar Franco, do PSDB, e depois os governos do PT. Tem uma atividade ali na página 167, né, que eu pedi para vocês fazerem, para responder aquelas questões. Até aqui, então, a gente veio com essas informações. Página 167. Não, as questões é da página 168.
Diferencia os tipos de dominação legítimas, segundo a proposição de Max Weber, dominantes nos modelos do Estado absolutista e liberal. Relacione o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação com a construção do poder ideológico. Não deixe de apresentar exemplos concretos que ilustrem seu raciocínio. Explique de que modo Sérgio Buarque de Holanda percebe o desenvolvimento das relações entre público e privado na realidade brasileira. Bem, que a gente conversou, né? Depois nós temos a democracia direta, né? No próximo capítulo. Democracia direta. O povo é autoridade soberana para exercer funções legislativas e judiciárias. Povo, demos, polis, cidade. A administração direta da polis pelo demos. A administração direta da cidade pelo povo. Democracia direta. Depois nós tivemos o ostracismo, aquele cidadão que apresentasse ameaça à comunidade através de uma votação podia ser deportado e banido por 10 anos, não havendo prejuízo para o condenado ao que se refere a direitos e bens. A democracia era exercida sem intermediários das principais questões comuns. Na Grécia Antiga, os cidadãos se reuniram em assembleia na Ágora, praça pública, onde deliberavam leis e impunham-se sanções. O título de cidadão era aplicado a um número restrito de pessoas. Nem todo mundo tinha esse direito, né? Depois teve a democracia representativa, ideias iluministas de liberdade e primado da razão, sabedoria popular através do voto, separação dos poderes, respeito às leis, livre manifestação do pensamento e a cidadania. Aí fica no ar uma pergunta: poder da atualidade é democrático? Democracia participativa. Surgiu com a insatisfação da população sobre as atitudes de seus representantes. Então, nesse período, eles não tinham essa certeza, né, se o poder da atualidade deles era democrático. E aí surgiu a democracia participativa. Hoje nós temos o orçamento participativo. Quando vão fazer uma lei orçamentária anual do Estado, da União, do município, ela é participativa, as pessoas participam e dizem quais são as necessidades da comunidade, ou pelo menos deveriam, está na legislação, não sei se é cumprida. Como diz Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro tem dificuldade de seguir os ritos, né? E separar o público do privado. Teoria democrática moderna. Liberdade sem limitação legal, deixando ao Estado apenas o direito de conservar sua vida, o que para Thomas Hobbes seria um problema. Né? Thomas Hobbes diz que seria um problema, porque se o homem é o lobo do homem, né? Quem disse que quem tem mais condições não vai se sobressair e não vai prejudicar quem tem menos? Né? John Locke ele concorda. Vai de encontro com a ideia de Hobbes. Consolidando o poder da burguesia, este pensamento é uma das bases do liberalismo político. Né? Então, Estado mínimo. Jean-Jacques Rousseau, no Contrato Social, propõe o comportamento de todos com o bem comum. Comprometimento de todos com o bem comum, considerando o advento da propriedade privada, a causa de todos os sentimentos ruins do ser humano. Então, ele acredita que a propriedade privada e a defesa da propriedade privada seja, né, a causa de todos os sentimentos ruins do ser humano. A democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos, sem representação política, ou seja, o único sistema legítimo de autoridade é de ato político.
Montesquieu propõe a divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Um controle externo necessário para que os sistemas políticos funcionem bem. Criação de regras que estabelecem limites aos detentores do poder. Está no último parágrafo da página 178, está bem elucidada essa parte. Karl Marx e Engels, né, não acreditam que em uma sociedade capitalista a democracia exista na prática, apenas formalmente. Na democracia liberal, o capital que governa. Será que temos uma democracia liberal? Quem governa? É o povo, os cidadãos ou é o capital? Segundo Marx, se temos uma democracia liberal, quem governa é o capital. Benjamin Constant faz uma defesa do liberalismo, né? No terceiro parágrafo da página 180. A teoria socialista busca então trazer o centro do poder para a classe trabalhadora, para a partir daí a democracia ser legítima. E vai de encontro então com o liberalismo. Rosa Luxemburgo defendeu a teoria socialista. Ainda na doutrina liberal, opondo-se ao pluralismo, existem os elitistas, termo elite como referência a grupos sociais superiores de vários tipos, e circulação das elites no poder. Na doutrina liberal. Na doutrina socialista seria o poder emanado do povo. Para concluir, então, vem a questão da cidadania e direitos humanos. Que é o último tema. Para que vocês venham a nos responder as questões lá da página, questão 1, 2 e 3 da página 168. Não, na terceira atividade, deixa eu olhar aqui. Questão 1, 2 e 3 da página 192. Quais seriam? 192. Questões 1, 2 e 3. Com base no entendimento do conceito de democracia, faça uma comparação entre o contexto de seu surgimento e seu sentido atual. Identifique e caracterize os direitos presentes na tipologia proposta por Thomas Hobbes. Não deixe de citar exemplos ilustrativos sobre cada um desses modelos. É possível confirmar a existência de democracia e cidadania plena no Brasil? Justifique sua resposta com argumentos e exemplos concretos. E na quarta atividade seria um resumo, né, um resumão disso tudo que a gente conversou, através de um texto de 20 a 30 linhas, que vale 3 no caderno, para que vocês, então, coloquem, né, o que vocês entenderam de tudo isso, conforme as respostas das questões, né, o que traz para vocês de novo, né, qual é a nossa realidade, como é que a gente tem tudo isso no Brasil hoje. Eu peço que vocês façam, então, uma comparação com a nossa realidade, porque é bastante teoria, informações importantes, né, separações, assim, que hoje a gente vê muita mistura nas mídias, principalmente, né? E ali tá bem claro o que cada forma política vê. E eu quero que vocês assimilem bem isso, coloquem isso no papel para nós, para a gente poder avaliar, né, se foi efetiva essa atividade, se a gente conseguiu, então, atingir o nosso objetivo, né, da quarta atividade, para a gente poder seguir, então, a nossa matéria, né? Espero que todos estejam se cuidando
Eu sei que é bastante atividade, né? Então vocês não hesitem em entrar em contato comigo, vou estar sempre à disposição. A última tarefa, então, que eu pedi, que vale 3, pede para vocês respondendo no caderno as questões das páginas 192 e 193, logo após desenvolva um texto, ainda no caderno, fazendo uma reflexão crítica sobre o tema proposto no material didático de no mínimo 20, no máximo 30 linhas. Tá? Até a próxima, então. Um abraço para todos, se cuidem.